Oi, amores! Na aula de hoje, a gente vai dar continuação ao nosso assunto, tá? A Primeira Guerra Mundial, a partir da página 18 do livro de vocês, tá? Lembra que a gente conversou já nas outras aulas? Existem vários motivos para essa Primeira Guerra Mundial, principalmente os conflitos entre os países, né? Que eram um inimigo do outro, tá? E aí, nesse sentido, a gente vai ter a crise de julho, né? Que vai ser o atentado de Sarajevo, tá? Esse atentado, ele vai ocorrer de que forma, né? O arquiduque, tá? Francisco Ferdinando, que era o sucessor ao trono do Império Austro-Húngaro, ele vai visitar, né, uma cidadezinha, e lá nessa cidadezinha ele vai sofrer um atentado, ou seja, um estudante, né, sérvio, vai acabar baleando ele e ele vai acabar morrendo, tá? E aí a gente chama aqui esse é o estopim, esse é o momento que os outros países queriam para realmente ocorrer a guerra, tá bom? E aí nesse sentido a gente vai ter o quê? Né? O Império Austro, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar 10 leis, tá? Em cima da Sérvia, dizendo para a Sérvia cumprir essas leis, para que a Sérvia aceitasse essas leis na realidade. E a Sérvia só vai aceitar 9, uma ela vai descartar. Por quê? Porque a 10ª lei que eles queriam que a Sérvia executasse era que o Império Austro, ele ia fazer o quê? Ele ia, né, escolher a pessoa para governar a Sérvia. E aí os sérvios não aceitaram isso. É nesse momento também que a gente tem o quê? A Alemanha se aliando ao Império Austro-Húngaro, tá? A Alemanha ela vai se juntar com ele, porque, né, já vão fazer uma aliança, justamente porque a Alemanha ela é contra a França. E aí a Alemanha ela tinha medo, né, da França conseguir mais poder e acabar recuperando, né, aquele território que era de rivalidade entre a Alemanha e a França, que era o território, né, de Alsácia-Lorena, né, Alsácia-Lorena. E aí é nesse momento que eles vão se aliar, tá? Também nesse sentido a gente vai ter a Rússia, tá? A Rússia, ela é inimiga do Império Austro-Húngaro, justamente pela questão territorial, porque o Austro-Húngaro e a Rússia, eles estavam querendo expandir, né, as suas terras, e uma esbarrava na outra, tá? Nesse sentido a gente também tem a Sérvia. A Sérvia, ela é o quê? Ela tem uma aliança com a Rússia. Logo, a gente vai ter o quê? Né? A rivalidade entre a Rússia e o Austro-Húngaro, tá? Também, olha, e aí é nesse momento também, né, nessa relação desses vários fatos de conflitos, a gente vai ter o quê? A Alemanha declarando guerra à França, ela vai declarar guerra à França, tá? Por quê? Porque nesse momento que a Alemanha ela já tem uma aliada que é o Austro-Húngaro, então ela pode entrar em guerra, tá? Com a França. É nesse momento que também a gente vai falar que os países vão um entrar em guerra com o outro, tá bom? Nesse sentido, a gente também tem, é importante dizer que o Império Austro-Húngaro, ele vai dizer para a Sérvia que se a Sérvia não aceitar o seu tratado, eles vão invadir. E aí acaba ocorrendo isso, tá? Acaba ocorrendo essa invasão que o Império Austro-Húngaro vai invadir a Sérvia, né? E a Sérvia, claro, logo vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. E a Sérvia ela é muito amiga da Rússia, então uma já declarou guerra à outra. E aí que a gente vai começar esse processo, né, da Primeira Guerra Mundial, tá? É importante enfatizar as nações envolvidas, tá, nessa Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter a Alemanha, tá? A gente vai ter a Rússia, a gente vai ter a França e a gente vai ter a Inglaterra, né? Um outro ponto, tá? Nesse momento, a Bulgária, ela vai entrar também nessa aliança, na Tríplice Aliança, né? Então, agora a Tríplice Aliança, ela vai ter a Alemanha, o Austro-Húngaro, tá? A Itália e a Bulgária, tá? Nesse conceito, nesse contexto, tá? Justamente porque a Bulgária ela era contra, né, os sérvios, tá bom? Olha lá, e também é nesse momento que a gente vai ter também a entrada dos Estados Unidos. E aí, no meio de todos os conflitos e tudo mais, a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos, tá? Apoiando a Tríplice Entente, né? Que ficava do lado da França e da Inglaterra, tá? E aí ela vai apoiar justamente porque, né? Qual é o
contexto que os Estados Unidos, que não tinha nada a ver com o problema, se meteu na guerra. Exatamente porque os Estados Unidos, ele dependia um pouquinho, né, da matéria, né, da questão do industrial, tanto da França quanto da Inglaterra. Então, ele vai fazer o quê? Para que o mercado não ficasse tão saturado, os Estados Unidos vai chegar e dar apoio a esses dois países, tá? Também nesse sentido que a gente vai ter o quê? A saída da Rússia. Por quê? Enquanto a Rússia estava, né, na Primeira Guerra Mundial, colocando todo o seu poder, colocando todo o seu dinheiro nisso, na Rússia, inclusive, estava ocorrendo a que a gente vai chamar mais lá na frente, né, Revolução Russa, uma revolução que ocorria, né, dos operários, das pessoas nas ruas. Então estava tendo um conflito interno na própria Rússia. E aí é nesse momento que a Rússia vai fazer o quê? A Rússia vai sair da guerra. Ela vai pedir para a Alemanha para ela sair, né, para ela sair da guerra, tá? Nesse momento também, né, que, olha, os Estados Unidos, nesse período da Primeira Guerra Mundial, ele vai se fortalecer, tá? Fortalecer economicamente, né? Por quê? Porque no meio toda essa crise, no meio de toda essa guerra, a gente vai ter os Estados Unidos continuando produzindo os meios de consumo, né? Como roupa, sapato e tudo mais. E a Europa parou de fabricar nas suas indústrias, né? Porque estão vivendo uma guerra. E aí, então há o fortalecimento dos Estados Unidos, né, com a crise da Europa, porque a Europa parou de produzir. Com essa questão dessa guerra, a Europa acabou fazendo o quê? Começou a produzir na sua indústria bélica, né? E parou de produzir na questão da indústria de bens de consumo, tá? Os Estados Unidos, então ele vai entrar, né, e apoiar a França e a Inglaterra, tá? Por quê? Ele vai apoiar, dando dinheiro, dando soldado, dando todo o suporte possível para elas, para que elas pudessem vencer, né? E aí continuar a questão da venda, né, de produção de produtos. Como eu falei para vocês, né, a saída da Rússia é justamente pela Revolução Industrial, né? Pela questão da Revolução Russa, que a gente vai ter, né, lá na Rússia. E aí a gente vai ter o quê? A Tríplice Aliança, né? A Tríplice Aliança vai ver que, nesse momento, a Rússia saiu, então a França e a Inglaterra estão sozinhas, sem poder. E é nesse momento que vai ocorrer o quê? Eles vão fazer um atentado para derrotar as tropas francesas e inglesas, tá? Em 1918. Só que assim, eles não sabiam que os Estados Unidos estava dando todo o suporte para esses dois países. E aí, esse atentado ele não é bem sucedido. E aí, o que vai acabar acontecendo é que a Tríplice Entente, né, que é entre França, Inglaterra e Estados Unidos, vai obter várias vitórias, né, porque ele tem apoio, tem soldados, então vai obter várias vitórias nesse sentido, tá? A Sérvia vai ganhar a Bulgária, tá? Os ingleses vão vencer os turcos. E aí a gente tem aqui o final, tá? O final da Primeira Guerra Mundial, tá? A guerra, assim, encerrou em novembro de 1918, tá bom? E aí, para esse negócio ocorrer, esse pós-guerra, a gente vai ter que ter alguns tratados para fazer essa organização, tá? Entre eles, a gente vai ter, né, o chamado Tratado de Paz. Por quê? A gente vai dizer que essa Primeira Guerra Mundial, ela vai trazer uma crise econômica, tanto para os vencedores quanto para os derrotados, tá? Por quê? Porque todo mundo gastou muito dinheiro nessa guerra. Por conta disso, né? Então todo mundo tá bem devagar de grana, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí, a gente vai, como eu falei pra vocês, a gente tem a indústria bélica, né? A indústria bélica, eles investiram muito dinheiro nessa indústria bélica e pararam de produzir na indústria de bem de consumo, tá? E o que vai trazer uma grande crise para esses países, Inglaterra, Alemanha, tá? França. Então vai trazer um grande problema, por quê? Porque eles não têm mais
a população, ela precisa dos bens de consumo. E aí é nesse momento que eles não têm bem de consumo porque eles pararam de produzir. Estavam produzindo só na indústria bélica, na indústria do quê? De armamento para guerra, tá? Como eu falei para vocês, né? A gente tem os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos, por ter entrado no final da guerra, então ele não sofreu nenhum problema econômico, ele sofreu bem pouco. E a Rússia, por ter saído também, ela economicamente ela não gastou muito, né? Então ela também não ficou prejudicada, tá? E aí nesse tratado de paz vai se ter a questão do que? A França, a Inglaterra pedindo uma punição, tá? Para justamente a Alemanha, toda votada pela Alemanha, porque eles achavam que a culpa de toda a guerra era da Alemanha. E aí eles vão pedir uma punição, né, principalmente pela questão dessa crise, ou seja, ressarcimento, que a Alemanha pagasse uma quantidade de dinheiro para eles, para ressarcir todos os prejuízos da guerra, tá? E aí nesse momento que a gente vai ter o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, tá? Que vai elaborar um tratado um tratado de paz e punição, tá? Então ele vai fazer um tratado, né, que vai dar possibilidade, um tratado para que esses perdedores, né, eles passassem por um período de pagar algumas indenizações e tudo mais, tá? Lá no livro de vocês, a gente vai ter esse tratado aí do Wilson, tá? Esse tratado ele é chamado Os 14 Pontos de Wilson, de 1918, tá? Entre as leis destacadas estão liberdade na circulação dos mares, então todo mundo poderia circular. Justamente porque os Estados Unidos, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele não quer ter problema com nenhum dos países, ele quer vender o seu produto, fazer livre circulação em todos os países. Então, nesse sentido aqui, tá? Liberdade na circulação dos mares, então todo mundo vai circular nos mesmos mares sem problema algum, tá? O fim do protecionismo econômico entre as nações, então o fim da questão de fulano da Inglaterra, da França ter aquela sua colônia e outro não poder vender ou comprar daquela colônia, não. Agora todo mundo tem o poder de compra e venda em qualquer outro lugar. Isso beneficiava também os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a partir disso, ele poderia vender os seus produtos na Ásia, na África, entre outros lugares, tá? A gente vai ter os países da Tríplice Aliança, não poderiam mais fabricar armamento e também seriam forçados a diminuir o contingente militar, tá? Então ele está dizendo o quê? Que a partir de agora a Alemanha, a Itália, né, que estavam, né, na Tríplice Aliança, elas não podem mais fazer armamento. E outra, diminuir o contingente, assim, a quantidade de soldados, né? Porque o medo disso tudo era que justamente a Alemanha, com seus soldados, acabasse invadindo outros países. Então, para acabar com isso, deveria ser feita a diminuição, tá? A devolução do território de Alsácia-Lorena à França, então era a forma que a Alemanha devolver o território de Alsácia-Lorena para a França, motivo da briga entre elas, né? Autonomia e independência da Polônia, Sérvia, Bélgica e Turquia, né? Independência desses lugares onde ficavam entre, tá, a Rússia e o Império Austro-Húngaro. Então, independência desses lugares. Tá? A criação de organização política que teria a função de medir os conflitos e manter a paz, chamada de Liga das Nações. Então, vamos fazer uma Liga das Nações em todos os países que lá eles iriam conversar sobre a questão de guerras, né? Para apaziguar, ou seja, um momento de paz, tá bom? E aí a gente vai ter nesse contexto que toda essa série de leis, né, que o presidente dos Estados Unidos vai fazer, mas que tanto a Inglaterra, tanto os ingleses quanto os franceses não vão estar satisfeitos, porque para eles não foi suficiente. A Alemanha e a Itália não sofreram todas as punições possíveis. E é nesse momento que eles vão fazer o Tratado de Versalhes, tá? Em 1919. E aí nesse tratado a gente vai ter também uma série de leis que vão ter que ser cumpridas. Entre elas, a devolução do território de Alsácia-Lorena à França, né? Como já era lá do primeiro, do presidente do Wilson, tá?
A província de Stalin passou a comandada para a Liga das Nações, instituição formada por vários países para garantir a paz, né? Então, o lugar onde a província de Stalin sendo administrada por todos os países, tá? Não só um específico. O contingente militar alemão foi reduzido ainda mais em relação aos 14 pontos de Wilson, tá? Continuava a questão do contingente, né? A diminuição da guarnição de soldados, né? Desses alemães justamente para não haver um conflito, novamente, tá? A Tríplice Aliança foi proibida de fabricar armamentos, navios e aviões, bem como carros de guerra, metralhadoras e artilhas de longo alcance, tá? Então eles foram, a Alemanha e a Inglaterra, a Alemanha e a Itália, mais uma vez, foram proibidas de fazer qualquer tipo de armamento, né? Qualquer tipo de armamento, são proibidas, além de diminuir o contingente, né, de soldados também, tá? A Alemanha teve de pagar uma indenização à Tríplice Entente no valor de 269 milhões de marco ouro, tá? Então, a Alemanha, ela foi, né, punida, ou seja, ela vai ter que pagar uma grande quantidade de dinheiro, né, para suprir a necessidade, né, dos vencedores, ou seja, uma forma de punição à Alemanha, tá bom? Um valor igual a 12% da exportação anual também teria de ser pago pela Alemanha e a Tríplice Entente. Então, 12% do que eles produzissem, né, a Alemanha e a Inglaterra, a Alemanha e a Itália, eles deveriam pagar, né, para os vencedores, que eram a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, essa série de punições à Alemanha, né, o que vai fazer com que haja um sentimento de revanchismo, um sentimento, né, ruim, que vai gerar a Segunda Guerra Mundial, tá? Como eu falei para vocês, a diminuição de soldados também, que vai ser colocado em ponto para a Alemanha, tá? A Itália ficou sem poder comercializar. A Itália foi o seguinte, ela tinha primeiro a sua, né, uma colôniazinha ali, e era onde ela vendia seus produtos. Agora, a Itália ficou sem poder comercializar. Logo, ela ficou muito dependente da França e da Inglaterra em relação aos seus produtos, principalmente de compra de produtos, tá? O fim da Grande Guerra mudou a Europa. Sim, mudou a Europa, né? Por quê? Porque alguns países, né, ficaram mais fracos, acabaram tendo que pagar mais impostos, e outros ficaram muito mais fortalecidos, né? Como a França e a Inglaterra, que ficaram muito fortalecidas, além dos Estados Unidos, tá? Inglaterra e França ficaram muito fortalecidas, e os Estados Unidos, né, se colocou como uma potência, ou seja, aquele que teve a maior potência de armamento, né, de bem de consumo e tudo mais, e aquele que ficou bastante grande. É importante dizer que durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, elas ficaram um pouco dependentes, tá, do comando dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam dando dinheiro para elas, então logo os Estados Unidos colocou, né, toda a sua marra em cima delas, fazendo com que tanto a Inglaterra quanto a França ficassem submissas, né, ao poder dos Estados Unidos, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau!